Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pré-jogo do Dieguinho, tem bastante novidade, notícia importante e assuntos pra gente debater aqui sobre esse jogo de logo mais entre Vasco e Ponte Preta. Então deixa o like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Só para dar uma pincelada aqui, a rodada tá próxima de terminar, tem 3 jogos hoje, o Vasco joga, o Cruzeiro e o Avaí também jogam e amanhã tem um jogo ainda que fecha a rodada, a partida entre Vitória e Náutico, beleza? O Vasco nessa rodada não consegue entrar no G4, já que vencendo a Ponte Preta logo mais, o Vasco chega no máximo a 3 pontos, mas já dá uma colada. E, após os resultados, o Náutico é a única equipe junto ao Brusque, que já fez 2 jogos e conseguiu 2 vitórias, que ganhando logo mais o Vitória, consegue chegar ali a 6 pontos e dividir a liderança com o Brusque. No resto, quem ganhou na primeira partida ou empatou ou perdeu, ou quem ganhou nessa segunda rodada iniciou empatando ou perdendo. Até aqui, o único time que ganhou os 2 jogos foi o Brusque. Bom, vou falar também agora da transmissão. Sempre tem aquela dúvida onde assistir o jogo. O jogo terá transmissão por TV aberta na Rede Globo. Você tem que consultar no seu estado, isso varia de estado para estado, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro a partida será transmitida ao vivo e você também pode ver o jogo no Premiere. Inclusive, quem vai estar comentando o jogo pelo Premiere é o nosso grande ídolo, Pedrinho. Falando sobre a partida, tem alguns fatores interessantes para a gente observar. Primeiro, o volante Michel está regularizado, não é a tendência ele começar como titular, mas diria que é certeza ele entrar na segunda etapa. E no decorrer da temporada, eu tenho quase certeza que o Michel será titular do time do Vasco. Primeiro, que ele é um jogador que o Marcelo Cabo confia muito, eles trabalharam juntos no Atlético Goianiense. O Marcelo Cabo foi campeão da Série B e o Michel despontou no cenário nacional ali. Dali ele foi pro Grêmio, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, fez gol importante na semifinal da Libertadores, que eliminou o River Plate, e é um jogador que tem muita confiança do Marcelo Cabo. Então acredito, até pela essa Série B, a gente está discutindo muita questão fator intensidade, o Michel é aquele volante mais de pegada, é um jogador muito combativo. Tô curioso para vê-lo após a cirurgia de joelho que ele teve ano passado. O Fortaleza, o jogador não atua praticamente um ano, mas bem provavelmente deve acabar virando titular do Vasco, desde que esteja bem fisicamente. Dificilmente a gente vai continuar vendo Andrei e Matias Galarza titulares juntos. Ou deve jogar um, ou deve jogar outro. Também não acredito em ver Michel e Rômulo de titular, por exemplo. Ele deve ter um volante mais pegador e um outro com um pouco mais de saída de bola. Outro fator importante, a gente estava vivendo uma Marquinhos Gabriel dependência. Hoje completa um mês que o Marquinhos Gabriel não faz uma partida oficial e ele está relacionado para a partida. A tendência é que ele comece como titular. O Sarrafiori jogou bem o último jogo contra o Boa Vista, fez um belo gol. Tava até pegando confiança, deu uma inventada, teve uma hora ali que foi dar um passe de letra, teve uma jogada que ele quase faz uma jogada maravilhosa, que ele pega a bola, dá uma caneta no cara, carrega. Na hora de meter a bola no Zeca, ele deu um pouquinho fraco, deu tempo do zagueiro se recuperar. Se ele dá a bola mais forte, o Zeca entrava cara a cara com o goleiro. Pelo menos a gente tem agora uma sombra ali pro Marquinhos Gabriel. O Peck podendo voltar a jogar aberto. E o Morato e o Léo Jabá também pela outra ponta. Tem uma discussão hoje ali, quem é o titular, é o Morato ou é o Léo Jabá. O Léo Jabá fez uma partida um pouco melhor que o Morato no último jogo, entrou bem, mas o Léo Jabá tem a característica de jogar melhor quando entra no segundo tempo. Quando ele começa como titular, as partidas dele têm sido um pouco mais apagadas. Ele é um jogador de muita força, explosão, entra no segundo tempo, às vezes pega o adversário um pouco mais cansado. Mas aquele Morato daquele jogo contra o Flamengo não se repetiu mais, então fica uma certa desconfiança da torcida quem joga por ali. Outra situação que eu tô curioso para ver, o Rômulo. O Rômulo vai jogar sua segunda partida como titular, pelo menos essa é a tendência, e eu quero saber como é que ele vai se comportar. Começou mal o jogo contra o Boa Vista, errou 2 passes ali, que o Vasco poderia ter tomado 2 gols. Porém, no decorrer da partida, o Rômulo foi crescendo de produtividade. O próprio segundo tempo dele, acho que fez uma boa partida. Ainda sem aquela pegada, sem aquela intensidade, mas é um jogador que tem saído com a bola limpa. Tirando aqueles 2 erros feios dele no começo do jogo, se vocês olharam o restante da partida, o Rômulo fez lançamentos, tabelou, fez 1-2. Então vamos ver, tô curioso para ver também. Mais um jogador que a gente fica na curiosidade é o Andrei. O Andrei vem muito mal, vinha muito bem e agora tá mal. O Andrei parece que é um loop infinito, né?
O Andrei, ele começa desacreditado, né? Acabou a temporada, pô, Andrei, mano, vende o Andrei, pô, tá passando tempo, a gente não faz o dinheiro com o Andrei, beleza. Aí chega um novo treinador, aí do nada o cara põe o Andrei, sem a gente tá esperando o Andrei ser titular, o Andrei começa o ano voando. Porra, lançamento, gol de falta, chute de fora da área, desarme pra caramba, passes certeiro. Aí vai passando a temporada. Quando começa o Campeonato Brasileiro, chega o meio do ano, o Andrei cai e bum. Se você voltar aí no tempo, antes do jogo do Botafogo pra trás, tava todo mundo, porra, o Andrei tá chutando muito, o Andrei voltou a jogar bola, agora vai. O Pássaro elogiando o Andrei. Enfim, e o Andrei novamente tem essa queda vertiginosa. Então acho que tem essas nuances pra gente observar. E sobre a partida, o Vasco hoje tem que vencer ou vencer. De preferência jogando bem, porque a torcida tá bem irritada com os últimos jogos do Vasco. O Vasco vem fazendo apresentações muito pífias e precisa de um jogo para encher os olhos do seu torcedor. Mas caso não consiga isso, que pelo menos vença, né? Uma vitória ali ameniza um pouco a raiva e a frustração da torcida nesse momento que está fazendo uma pressão muito grande. O Marcelo Cabo pode ter uma semana mais tranquila para enfrentar o Boa Vista. Lembrando que o jogo do Boa Vista é na próxima quarta-feira em São Januário. O jogo de ida a gente venceu por 1-0. A Ponte Preta entra muito pressionada, nos últimos 9 jogos só venceu um jogo. Tá com um treinador novo, Gilson Kleina vai estrear no comando da Ponte Preta, jogando no Moisés Lucarelli. Hoje, então, sempre quando tem essa mudança de treinador, os ânimos dos jogadores, os brios mudam, pessoas querendo confirmar sua titularidade novamente. Então tem esse fator. Sem contar que todos os adversários que forem jogar contra o Vasco vão sempre dar um algo a mais, porque é a possibilidade de aparecer no cenário nacional. Um jogador desconhecido faz um partidaço contra o Vasco, todo mundo está observando, além dos próprios torcedores do Vasco. Isso repercute e vira notícia em outros lugares. Então a tendência é que times, quando jogarem contra Botafogo, Cruzeiro e Vasco, eles joguem até um pouco mais do que eles jogariam em outros jogos. Isso é um dos fatores negativos de se jogar a Série B. Você vira um dos times a ser batido e todo mundo quer ganhar de você. Então o jogo tem toda essa complexidade. Lembrando que a última partida entre Vasco e Ponte Preta foi em São Januário em 2017. Eu estava lá, inclusive. O Vasco venceu, salvo engano, com um gol do Paulinho e um gol do Matheus Vital. E foi a Libertadores. Bom, galera, enfim, temos essas situações para ver. E o próprio Marcelo Cabo está começando a ser pressionado e apertado. Algumas pessoas já estão começando a questionar o trabalho do treinador. A gente sabe que no Brasil é assim. 3 jogos ruins, nego já quer cabeça, acha que tá tudo errado. 3 jogos bons de goleada, rumo a Tóquio, campeão, mundial. O brasileiro, ele é muito assim, resultadista e muito miojo, né? Instantâneo. Vive muito o momento de forma muito intensa. Então tem todas essas nuances pra gente observar. Um provável time hoje é Vanderlei, Léo Matos, Hernando e Ricardo Graça, já que Leandro Castelão viajou. O Zeca, recuperado de contusão, joga na lateral normalmente. Rômulo, Andrei e Marquinhos Gabriel armando. Peck, Morato e mais à frente Gimancana. Esse é um provável time, não quer dizer que o Marcelo Cabo não possa dar uma mexida, de repente manter o Sarrafeiro no time, botar o Marquinhos Gabriel no segundo tempo, ou fazer um teste hoje, tirar o Rômulo, botar o Michel. Enfim, a gente não sabe, algumas coisas podem mudar, como por exemplo a própria entrada do Galaza na vaga do Andrei. Enfim, o Marcelo Cabo promoveu algumas mexidas que não estávamos esperando no último jogo. Então vamos ver, tem tudo isso pra gente observar. O mais importante é que o Vasco vença a partida, independente do desempenho. Se puder vencer com desempenho, melhor ainda, porque se não passam 2 rodadas, o Vasco vai continuar com 0 ponto, vai piorar o seu saldo e segue ali na zona de rebaixamento. E aí já começa algumas equipes a abrir uma pontuaçãozinha. E é sempre ruim fazer campanha de recuperação. É melhor você arrancar bem e depois acumular uma gordura e soltando essa gordura aos poucos. Ganha, empata, perde, ganha, empata, perde e se mantém ali no pelotão de cima. Bom, galera, essa é a minha análise hoje do pré-jogo de Vasco e Ponte Preta. Lembrando que logo mais às 3 horas da tarde eu tô lá no nosso segundo canal, Futebolaço Júnior, fazendo a transmissão ao vivo da partida. Vocês vão ouvir a narração no fundo e eu vou estar comentando. E as resenhas têm sido muito bacanas, a galera que tem lá tem gostado muito. Estamos tendo média de 5.000 pessoas vendo a live lá, então tá muito bacana. Conto com a sua audiência. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, ninguém volta. Mas tamo junto, valeu. Fui.